Olá, o Imolab Negócios nasce como um espaço de conhecimento e estratégia para você, empresário ou gestor, que enfrenta desafios financeiros e jurídicos. Aqui, reunimos especialistas reconhecidos para transformar temas muito complexos em aulas práticas e acessíveis, pensada para apoiar a sua tomada de decisão e fortalecer a gestão do seu negócio. Entre os assuntos que vamos aqui trabalhar, destacamos os desafios e oportunidades da transação tributária, a revisão de contratos e formação de preços, o papel do RH e da liderança para fortalecer a cultura e o time, como novas tecnologias podem transformar operações financeiras estruturadas e muito mais. Esse é o Masterclass Imolab Negócios. Conteúdo de alto valor feito para fortalecer a sua empresa que enfrenta momentos desafiadores e precisa avançar com a segurança. Agora, não saia desse vídeo. A aula começa a seguir. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Imobanco por esta iniciativa dentro da plataforma Imolab Negócios, a possibilidade de profissionais que atuam de forma prática em alguns segmentos, trazer para vocês, empresários, algumas ideias e noções sobre ecossistemas diversos. Eu me chamo Sâncio Teixeira, eu estou aqui para falar hoje sobre transação tributária individual no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. Vou abordar aqui os desafios e oportunidades. Não pretendo aqui fazer uma exposição acadêmica. A ideia é trazer uma exposição objetiva, clara, onde você, empresário, possa entender como funciona esse ecossistema da transação. Primeiramente, o porquê da transação, né? Hoje, o cenário fisco e contribuinte ele é representado por litígios intermináveis. A Fazenda Nacional ela tem um estoque de dívida que é orçado, segundo o estudo da FGV, em aproximadamente 5,4 trilhões de reais de processos de crédito judicializados, e isso tudo devido a uma cobrança ineficiente por parte do poder público, por parte da Fazenda Nacional. E dentro desse aspecto, desses litígios, tem-se uma nova mentalidade a ser incutida no contribuinte, que existe um dever legal de pagar tributo, ou seja, não existe um direito do contribuinte de deixar de pagar tributos como estratégia de aumento de sua competitividade. Então, hoje temos o cenário da transação tributária, que surgiu depois de muito tempo e de um descontentamento e desconforto por parte da PGFN com os sucessivos parcelamentos especiais que surgiram no decorrer dos anos, que são exatamente os conhecidos refis, PAES, PAEX, PERT e várias outras denominações. E a transação tributária ela surge como um novo paradigma. E esse desconforto ele era representado pelo fato de que todos os contribuintes eram tratados de forma igualitária, mas sem observar a capacidade contributiva de cada um deles. Por exemplo, uma Vale do Rio Doce ela tinha o mesmo tratamento de desconto sobre juros, multas e encargo legal que o mercado da nossa esquina, da sua esquina empresário, ele teria também. Uma pessoa, ou seja, uma micro, pequena empresa que tem uma capacidade contributiva muito menor do que uma grande empresa, como é no caso a Vale do Rio Doce e demais outras que estão listadas em bolsas ou não. Então, a Fazenda Nacional ela trouxe como enfoque a necessidade de definir uma métrica para classificar os contribuintes, né? Identificar o grau de recuperabilidade deles. E, mediante essa ideia, eles estabeleceram a CAPAG, a capacidade de pagamento presumida, que eu vou falar para vocês logo adiante, de forma mais pormenorizada. Então,
nós temos hoje um novo cenário, um novo paradigma, que é a transação tributária, e ela tem várias modalidades, como a gente vai ver agora daqui a pouco. E a experiência com a transação tributária, ela deixou de ser um mero instrumento de regularização fiscal e passou a representar uma política pública de grande impacto. Só para vocês terem ideia, no ano de 2024, dos 49,2 bilhões de reais que foram arrecadados pela Procuradoria da Fazenda Nacional de débitos inscritos em dívida ativa, 27,8 bilhões vieram da transação tributária, ou seja, mais de 50% da arrecadação foi fruto de negociações entre o fisco e o contribuinte. Então, para a transação tributária, existem 3 requisitos específicos definidos lá no artigo 171 do Código Tributário Nacional. Embora já haja essa norma geral da transação tributária desde 1966, quando foi instituído o Código Tributário Nacional, somente 54 anos depois, mediante a conversão da medida provisória do contribuinte legal, a de número 899, é que surgiu a Lei 13.988, que é a lei autorizadora, um dos requisitos para que seja estabelecida a transação tributária em matéria tributária, onde foi estabelecida as condições necessárias para a estruturação, mediante concessões mútuas de ambas as partes, fazenda pública e contribuinte, e a terminação dos litígios. Não, assim, diante desse cenário, o que fazer, pessoal? Eis a grande questão. Eu vou começar com vocês aqui falando da CAPAG, que é o grau de recuperabilidade da dívida, porque ela é um instrumento que, a meu ver, é onde se inicia toda a transação tributária. E por que é que eu falo isso? Né? Primeiro, vamos definir aqui o que é essa capacidade de pagamento presumida, essa CAPAG, né? O que define. É nada mais do que uma métrica que foi estabelecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com base em critérios estatísticos, para definir o grau de recuperabilidade da dívida de cada contribuinte. E com base nesse grau de recuperabilidade, ele é estabelecido um rating, que pode ser do A, B, C ou D, onde A é a dívida de fácil recuperação e a D, o rating D, é a dívida irrecuperável. Então, nós temos 4 cenários de rating e de grau de recuperabilidade da dívida, onde 2 deles tornam o contribuinte elegível à obtenção dos descontos e todos os demais benefícios que estão previstos na legislação. E outros 2 não permitem ao contribuinte o gozo desses benefícios, fazendo com que ele se utilize apenas das modalidades convencionais, que são os parcelamentos ordinários e os parcelamentos simplificados, que estão estabelecidos na Lei 10.522 de 2002 e alterações posteriores. Então, a finalidade, como eu explanei agora há pouco, é justamente definir as condições de elegibilidade do contribuinte, certo? Essa capacidade presumida, ela foi estabelecida com base numa métrica de critérios estatísticos e com base numa equação que foi estabelecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional com base na experiência norte-americana. E essa equação, ela traz ali alguns deflatores, alguns percentuais de deságios em cima de 10 vetores que foram estabelecidos pela Procuradoria, representados por notas fiscais emitidas, receita bruta do exercício anterior, valor em imóveis, valor em veículos, entre outros, e a partir daí ele estabelece qual é a capacidade presumida do contribuinte de pagar a dívida nos próximos 60 meses. E daí é feita uma relação entre a capacidade de pagamento do contribuinte que foi estabelecida de forma presumida e o valor da dívida dele consolidada. E a partir daí você encontra o percentual máximo de desconto e também o estabelecimento do rating, ou seja, de A, B, C ou D. Tudo a variar da relação de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento presumida, estabelecida pelos critérios estatísticos da Procuradoria da Fazenda Nacional, desculpa pessoal, e o valor da dívida que está consolidada em nome do contribuinte. Então nós temos aí a capacidade presumida, que ela é estabelecida mediante essas métricas, só que ela tem um problema, pessoal.
Essa capacidade presumida, ela não leva em consideração 3 fatores que são primordiais para o empresário. O grau de endividamento dele, ou seja, nesse critério estatístico que é estabelecido, não se sabe quanto deve o contribuinte, não se sabe qual a liquidez desse contribuinte e como funciona o fluxo de caixa líquido dele. Então, existe uma previsão na própria portaria que regulamentou a Lei 13.988, por meio da portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional número 6.557, onde se estabeleceu a possibilidade de revisão dessa capacidade de pagamento. Essa revisão de capacidade de pagamento ela é feita mediante a apresentação de um laudo técnico assinado por um profissional que tem uma expertise na análise de demonstrações financeiras, em regra contabilistas, que atuam na parte de auditoria e controladoria. Então, esse laudo ele é feito com base na apuração do fluxo do caixa direto, do fluxo de caixa líquido pelo método direto, certo? E mediante a apresentação de uma série de informações do contribuinte para se chegar ao valor da capacidade de pagamento efetiva dele. É importante, pessoal, que por exemplo, você contribuinte, você empresário, pode ter um alto faturamento, mas ter também um forte endividamento, trabalhar com capital de terceiros, pagar muitos juros passivos, e esses juros passivos não são considerados nessa métrica desses critérios estatísticos estabelecidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, eu destaco por aqui, para a necessidade da revisão da capacidade de pagamento. Muitas vezes o contribuinte vai lá no CISPAR, identifica que a capacidade de pagamento dele lá está A. Por quê? Porque a dívida dele ali é 2 milhões, dando exemplo, mas a capacidade de pagamento dele é 10 milhões. Ou seja, a capacidade de pagamento dele é superior ao dobro da dívida dele. Então, a gente tem aí um estabelecimento de um rating A. Já se ele tivesse uma capacidade de pagamento de 2 milhões e uma dívida de 500 mil, ou seja, a dívida superior a mais de 100% da capacidade de pagamento dele, ele estaria classificado como rating D. Então, esses erros desses critérios estatísticos que estão estabelecidos na fórmula, na equação que está previsto na legislação, ele deve ser corrigido por meio do procedimento de revisão de capacidade de pagamento. Isso é de extrema importância estratégica, porque ela pode ser a diferença entre pagar 100% da dívida ou 35% da dívida. E para isso é necessária uma preparação cuidadosa e transparente e, sobretudo, uma conformidade na escrita contábil e fiscal. Então, como atuar na transação individual, que é a que a gente vai se concentrar aqui? A gente tem algumas modalidades de transação, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, mas eu quero aqui, primeiramente, trazer aqui nuances iniciais de como essa atuação se dá. A gente, no escritório, a gente primeiro faz uma identificação do perfil do contribuinte, saber qual é o objeto, qual é o KNAI do contribuinte e quais são as questões que estão mais afetas e próximas dentro do caráter financeiro e econômico. E a partir daí, a gente começa a identificar alguns arranjos que são possíveis mediante negócios estruturados. A gente pode falar aqui em várias situações. É um ecossistema que ele é muito amplo, não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso. Por exemplo, a gente tem situações em que a gente precisa verificar a dinâmica da atividade do contribuinte. O trabalho muitas vezes é um trabalho multidisciplinar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma transação que nós fizemos de um grupo econômico de 11 empresas, composto por mineradoras, e que a gente teve a necessidade de auxílio de geólogo, porque uma das garantias que foram estabelecidas foram direitos minerários. Então, eu precisava saber qual era a capacidade de extração ao longo dos próximos 10 anos, para, a partir daí, identificar o valuation dessa mina.
desse direito minerário, para que ele se preste a servir como uma garantia dentro da transação. Detalhe, garantia esta que ela é exigível em apenas alguns casos. E aí a gente tem várias situações em que ela pode ser exigível e que ela pode ser dispensada. Então, o entendimento dessa dinâmica de atividade, ela é relevante. Não basta você chegar e apertar um botão, como é no caso de uma transação por edital, uma transação por adesão, onde você entra no sistema do Regularize, faz a simulação das parcelas, clica no botão, emite o DARF e fica pagando mês a mês. A transação individual é uma transação customizada, onde nós fazemos uma atuação frente a frente com o empresário, com o setor financeiro dele e, sobretudo, com o contador. Nós damos de mãos dadas com a contabilidade, porque é o auxílio indispensável, principalmente quando o contribuinte ele está mal dimensionado na capacidade de pagamento presumida dele. E modalidade de transação tributária, eu tinha falado agora há pouco, a gente tem lá no artigo 2º do inciso 1º da Lei 13.988, a transação por proposta individual do contribuinte. Existe a transação individual propriamente dita, que é para aqueles contribuintes que têm um endividamento consolidado superior a 10 milhões de reais, e tem a transação individual simplificada, que pode variar de 1 milhão a 10 milhões de reais. Na transação individual simplificada, a gente tem algumas limitações. Existem algumas discussões se a dívida, se esse parâmetro de valor ele é o da dívida a ser negociada ou da dívida consolidada, né? Porque tem situações, às vezes, que você tem o PERT já é muito vantajoso, você utilizou prejuízo fiscal lá no PERT e você não quer migrar a dívida do PERT para a transação individual. Então, dentro dessa situação, tem uma discussão com a Receita Federal se o que é levado em consideração é a dívida ali que vai negociar ou a dívida total consolidada, abrangendo aquelas que já estão negociadas no âmbito da Procuradoria. E temos também a transação por adesão, que são as regras e condições que são estabelecidas em editais específicos que são periodicamente abertos pela Procuradoria, e, em regra, esses editais ele vem com uma limitação de teto máximo de valor para adesão de 45 milhões. Vantagens práticas da transação individual, né? A gente tem aqui os descontos, que podem chegar até 65%, e isso limitado, obviamente, a 2 fatores. O primeiro, a capacidade de pagamento e o desconto que é atribuível àquele contribuinte com base na capacidade de pagamento efetiva que a ele é atribuída. E o segundo é o principal. Esse 65% de desconto máximo, podendo chegar a 70% no caso de santas casas de misericórdias, cooperativas, microempresas, empresas de pequeno porte, pessoa física, sociedades da organização social, da sociedade civil, instituições de ensino, que você pode chegar até 70% de desconto, mas pode chegar, pessoal. Então, limitado sempre ao principal. E o segundo benefício seria uma extensão do número de parcelas para a dívida não previdenciária, tendo em vista que a dívida previdenciária ela é limitada a 60 meses, o parcelamento, por expressa disposição da Constituição Federal. Então, temos aqui 2 benefícios iniciais que são atribuíveis aos contribuintes, que são os descontos e a extensão do número de parcelas, que podem chegar até 145%, dependendo da natureza da atividade que é desempenhada pelo contribuinte. Além disso, existe uma previsão que ela tem que ser utilizada com muita cautela, que é a suspensão dos atos executivos de bloqueio e indisponibilidade dos contribuintes nas execuções fiscais que estão em trâmite contra ele. Então, eu costumo usar esse mecanismo para ter esse benefício para o contribuinte, mas com muita cautela, nem sempre como um pleito de largada. Geralmente é um pleito que nós deduzimos já no decorrer das tratativas, quando a gente já tem ali uma certa definição ali do plano de pagamento. A outra vantagem prática da transação individual que eu trago para vocês é a possibilidade do uso de crédito de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro. Eu vou logo mais adiante dissecar um pouco mais como se dá esse uso desse crédito de prejuízo fiscal. É uma situação que não é feito de forma deliberada e tem alguns requisitos que devem ser qualificados para que a empresa tenha direito à utilização desse benefício. Então, prosseguindo, já falando aí sobre os créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, a gente define como forma mais prática de falar créditos PF-BCN. Existe, como eu disse, não é um benefício que pode ser usado de forma deliberada pelo contribuinte. Existe uma excepcionalidade e uma potestatividade, tá? Ou seja, é a critério da Fazenda Nacional a utilização desses créditos de prejuízo fiscal e precisa a demonstração de um binômio indicado por dois fatores, a imprescindibilidade e a vantajosidade. O que é que eu quero dizer com isso? É importante que o contribuinte demonstre que a utilização dos créditos de prejuízos fiscais seja imprescindível para que ele firme a transação e aquela utilização de prejuízo fiscal ela tem que ser de algum modo vantajosa para a Procuradoria para que seja aceita. E essa vantajosidade ela pode ser demonstrada de várias formas, ou a apresentação de garantias suficientes para, em caso de uma eventual futura rescisão da transação, essas garantias elas possam constituir um guarda-chuva que dê suporte a suportar a dívida sem os descontos. Né? A utilização desse crédito de prejuízo fiscal ela está limitada a 70% do saldo consolidado após a aplicação dos descontos. O que é que eu quero dizer com isso? Aquela empresa, obviamente, para ter o prejuízo fiscal, ela tem que estar submetida ao regime de tributação do lucro real e ela pretende utilizar o crédito de prejuízo fiscal, ela vai ter que utilizar esse crédito em até 70% do valor consolidado após a aplicação dos descontos. Vou dar um exemplo prático. Uma dívida de 100 milhões. Eu consigo lá 60% de desconto com a aplicação dos descontos legais. Ou seja, eu fico com 40 milhões. Eu só vou poder utilizar prejuízo fiscal em cima de 70% desses 40 milhões, ou seja, em cima dos 28 milhões. E isso tudo mediante a demonstração da imprescindibilidade e da vantajosidade, conforme eu falei agora há pouco. E nesse aspecto da utilização dos créditos de prejuízos fiscais, é importante a presença do contabilista, do contador da empresa, que as informações prestadas em SF, SCD, elas estejam realmente de acordo com a realidade da empresa. Então, a gente, em regra, tem elementos para fazer a checagem e a validação desse crédito de prejuízo fiscal, para que no futuro, eventual glosa não venha representar uma dificuldade para o contribuinte, tendo em vista que, ocorrendo essa glosa por parte da Procuradoria, o contribuinte terá que pagar ou aderir à época, em alguma transação por edital, o valor correspondente daquela glosa que foi feita em relação ao prejuízo fiscal. Por isso, a necessidade de uma conformidade muito rigorosa. Dentro da situação de apresentação de garantias, os imóveis, veículos, bens, eles são inseridos na plataforma Comprei, que é uma plataforma que ela foi criada e estabelecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio da portaria número 3.050 de 2022, e lá estabelece as condições para a venda desses bens. É necessária a apresentação de um laudo de avaliação de imóveis firmado por engenheiro com habilitação no Conselho Profissional, obrigatoriamente engenheiro, essa é a condição que é imposta na legislação. Eu, particularmente, discordo, porque eu tenho acesso a excelentes corretores de imóveis que têm condições de avaliar os imóveis em conformidade com a norma técnica da BNT, 14.653, e que são laudos bem técnicos e aprofundados. Mas, enfim,
existe essa disposição legal da necessidade do laudo de avaliação pelo engenheiro, então a ela temos que nos submeter. Dentro desse ecossistema e os desafios e oportunidades que são gerados, a gente enfrenta muito a questão relacionada às dívidas que ainda estão no conta corrente da Receita Federal e ainda não foram inscritos em dívida ativa da União, né? Então, a gente tem estabelecido ali também algumas situações em que existem parcelamentos convencionais, PERT, refis, desde o refis da Lei 9964 até a PAS, PAEX, que ainda são pagos pelas empresas e que a gente analisa se realmente essa migração desse débito ela vai ser vantajosa. Tem situações que a migração é vantajosa e tem outras situações que ela, muitas vezes, pelo número de parcelas que já foram quitadas e, por exemplo, no caso do PERT, em que há o uso do prejuízo fiscal, não vale a pena você fazer essa migração e aderir apenas àquilo que está em conta corrente e em outros parcelamentos convencionais em que haja necessidade de ser feita a desistência. E, uma vez migrado para a Procuradoria da Fazenda Nacional, engloba com a dívida já inscrita e faz-se a negociação, né? Também existe a possibilidade de você utilizar dos processos de recuperação de tributos como uma estratégia aliada, sem qualquer complexidade, né? Eu tenho situações aqui de clientes que têm ações transitadas em julgado do tema 69, né, que é o tema do século, aquela questão relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, e clientes que nunca pagaram um centavo de PIS e COFINS, e a gente foi lá, fez previamente um procedimento administrativo de revisão de débito inscrito, né, os chamados PRDIs, onde a gente fez a revisão da dívida que estava consolidada e inscrita em CDA e conseguiu já reduzir para incluir na transação o valor da dívida reduzida. Então, existem várias métricas que podem ser utilizadas pelo contribuinte na negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Repito, não há receita de bolo. Cada contribuinte na transação individual é tratado de forma individualizada, como o próprio nome sugere, é customizado. A questão relacionada à migração da dívida da Receita Federal para a Procuradoria, existe uma disposição numa portaria da própria Receita Federal, a de número 33 de 2018, que as dívidas que estão no conta corrente vencida há mais de 90 dias, elas obrigatoriamente têm que ser encaminhadas à Procuradoria da Fazenda Nacional para que sejam inscritos em dívida ativa, certo? Mas ocorre que, na grande maioria das vezes, esse prazo de 90 dias, ele não é observado pela Receita Federal. Então, isso demanda de nós profissionais vários procedimentos, desde procedimentos de chats com a Receita Federal, de atendimento presencial, de requerimento por escrito e, em algumas situações, a necessidade de impetração de mandado de segurança. Ganhei todos até agora para obrigar que a Receita Federal faça a migração dessa dívida para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Hoje, o que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem feito? Ela tem colocado, né, no termo de transação, um prazo máximo para você fazer a adesão de novas inscrições. Esse prazo ele tem sido, em regra, estabelecido em 180 dias e, a partir do momento em que o contribuinte assina o termo de transação, começa lá aquela corrida para a migração das dívidas que estão em conta corrente e, no momento da assinatura do termo, ainda não havia sido migradas, porque nós teremos apenas o prazo de 180 dias para incluir na transação. Bom, pessoal, também ainda dentro das oportunidades, eu vou trazer aqui para vocês a filosofia ESG, tá? Que é algo que está muito em voga nas empresas e vocês, contribuintes, podem se beneficiar desse mecanismo no âmbito da transação tributária, né? O artigo 18A da portaria 6757, ela traz alguns aspectos ambientais, sociais e de governança nas transações, né? Para vocês terem ideia,
tem agora o programa Aqui Tem Especialistas, que é um programa que foi lançado conjuntamente pelo Ministério da Fazenda e o Ministério da Saúde, onde existe a possibilidade dos hospitais, das clínicas, filantrópicas ou não, em prestar serviço e utilizar aquela prestação de serviço como pagamento das dívidas tributárias, certo? Isso existem algumas condições que são estabelecidas, mas para os contribuintes em geral, existem outras situações que ele pode se utilizar dentro do aspecto ambiental, social e de governança, desde que estejam inseridos dentro de dentro de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Ou seja, no momento da transação, o contribuinte ele aponta quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão envolvidos na transação. Tem situações em que houve transação onde o contribuinte tinha um imóvel que estava invadido por posseiros e ele se comprometeu a fazer a regularização fundiária daquela área. A gente tem situação também de hospital que está se utilizando da prestação de serviço para diminuir a fila do SUS em determinados municípios. Proposta isso que está sendo enfrentada frente a frente com a Procuradoria mediante negociação e concessão mútua. Então, a gente também tem o programa de aceleração da transição energética, que é o chamado PATEM, que foi estabelecido pela Lei número 15.103 de 2025, ela é agora de janeiro, salvo engano, e ela traz ali algumas condições para uma transação condicionada ao investimento em desenvolvimento sustentável. E nós, contribuintes, podemos utilizar essa sistemática da Lei 15.103 dentro da transação individual. Outro grande desafio que a gente tem enfrentado, e isso eu enfrento de forma recorrente, porque eu atuo em várias transações que têm ou medida cautelar fiscal, ou produção antecipada de prova, ou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com a finalidade de constituição de grupos econômicos de fato. Então, muitas vezes a gente se depara ali com uma transação, com um contribuinte que ele tem várias empresas de partes relacionadas que estão inseridas em cautelares fiscais, em incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, nos quais a Fazenda Nacional intenta corresponsabilizar solidariamente partes relacionadas, sócios, pessoas físicas, empresas de grupo familiar, pela dívida de determinada empresa. E aí a gente tem um ambiente que é onde a negociação ela enfrenta maior resistência por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional e uma flexibilidade ali condicionada, né? Então, assim, temos dois fatores importantes, né? O primeiro deles, a situação em que a empresa ela tem um IDPJ, onde tem já uma decisão consolidada, transitada e julgada, dizendo ali que determinadas empresas compõem um grupo econômico de fato e devem ser responsabilizadas solidariamente, seja por sucessão, seja por responsabilidade pessoal de sócios administradores ou outra modalidade de sujeição passiva prevista no Código Tributário Nacional. E nessas situações em que há uma decisão definitiva, obrigatoriamente, a capacidade de pagamento a ser utilizada para a identificação do desconto a ser aplicado sobre a transação tem que ser a capacidade de pagamento do grupo. Essa não observância da capacidade de pagamento do grupo como um todo, ela é excepcionada em uma situação quando não existe uma decisão transitada e julgada, ou seja, tem algum recurso pendente, agravo de instrumento, alguma apelação de algum dos contribuintes ou de alguma das pessoas físicas ou jurídicas que estão sendo
inseridas como corresponsáveis solidárias. Então, nessa situação, existe a possibilidade de fazer o cálculo da capacidade de pagamento pelo devedor principal. E isso é importante, pessoal, por quê? Porque geralmente o devedor principal ele é o contribuinte que está com a situação mais complicada em termos financeiros, ou seja, é o contribuinte que tem uma capacidade de pagamento dele, que pode chegar geralmente até 60%, 65% de desconto. E é onde nós, profissionais que atuamos na transação tributária, temos condições de trazer mais benefícios para o contribuinte. Né? E agora sim, nada é gratuito, não existe almoço grátis na transação. Né? Tudo é condicionado, são concessões mútuas, né? A Fazenda Nacional ela flexibiliza mediante algumas diretrizes, por exemplo, maximização de garantias, o reconhecimento expressimo do grupo econômico de fato e sua inserção como corresponsáveis na dívida ativa. Eu tenho conseguido situações em que eu consigo flexibilizar essa necessidade de reconhecimento do grupo econômico, onde a gente consegue tão somente uma assunção ou a determinada pessoa jurídica que não tem ainda uma decisão definitiva indicando-a como corresponsável tributária em razão de um possível grupo econômico de fato, nós temos tido êxito em fazê-la figurar tão somente como uma interveniente anuente, ou seja, em que ela responde apenas patrimonialmente, não existe uma garantia fidejussória, ou seja, não existe uma garantia pessoal da pessoa jurídica ou pessoa física, mas tão somente uma garantia fiduciária, responde apenas patrimonialmente. Isso é uma grande vantagem, porque é importante que o contribuinte ele não vá para uma relação binária de tudo ou nada, é preto ou é branco, é 1 ou é 6 no jogo de um dado. Então, nós temos que ter a ideia de que, muitas vezes, se obrigar em uma condição em que, para se chegar até o contribuinte, aquele terceiro que foi corresponsabilizado pela dívida, ela há necessidade de se passar, pelo menos, primeiramente pelos outros devedores que estão vinculados de forma solidária à dívida, é muito mais vantajoso para o contribuinte. Bom, pessoal, e ainda dentro dos desafios e oportunidades, eu trago para vocês aqui que o escopo do trabalho ele abrange também a identificação dos bloqueios judiciais eletrônicos para que eles sejam utilizados na transação. Né? Temos aí um grande desafio no curso da transação das tratativas, que é a ausência de uniformidade de entendimentos entre as procuradorias. A Procuradoria da Fazenda Nacional da 5ª Região entende de uma forma, a da 3ª Região, que envolve ali São Paulo, entende de outra completamente diferente, a da 1ª Região tem outras premissas. Então, hoje, seria muito importante se as procuradorias da Fazenda Nacional tivessem ali uma uniformização de entendimentos, embora os procedimentos sejam todos uniformizados. Tudo é negociado no âmbito do Negocia, que é uma divisão da Procuradoria da Fazenda Nacional que concentra procuradores com expertise em revisão de capacidade de pagamento, na utilização de precatórios para pagamento da dívida, que é onde a gente vai já chegar, tá? E também na negociação, nas transações individuais simplificadas e nas transações individuais propriamente ditas. Bom, dentro de mais um dos desafios aqui, eu trago a trava ou impedimento de 2 anos. Né? O que é isso? O que é essa trava de 2 anos? Aquele contribuinte que aderiu a uma transação, ou aderiu uma transação por adesão, ou celebrou uma transação individual, e teve essa transação rescindida por inadimplemento, né, essa rescisão extra formalizada pela Procuradoria, ele fica com impedimento de 2 anos para celebrar uma nova transação. E esse impedimento ele é válido sob o aspecto de que ele consegue separar o joio do trigo, ou seja, ele consegue separar o contribuinte que realmente quer resolver a situação dele e aquele contribuinte que apenas quer rolar a dívida. Né? Agora, temos um pequeno problema, que é o momento em que esse termo, que esse prazo de 2 anos, ele passa a contar.
Hoje, a Procuradoria da Fazenda Nacional, devido talvez ao grande volume de transações que existem, ela demora. Eu tenho situações que o contribuinte ficou inadimplente à terceira parcela, ou seja, era uma causa de rescisão, e ele foi ter o procedimento de rescisão, que ele tem que estabelecer um contraditório, intimar o contribuinte para purgar a mora, para chegar ali, colocar em dia as parcelas que estavam em atraso e assim restabelecer a transação. E uma vez não fazendo, aí realmente vai ocorrer a rescisão da transação por ato formal. Então, nessas situações que dá uma demora de 11 meses, né, de 12 meses, após o terceiro mês de inadimplemento do contribuinte, há um prejuízo para ele, porque essa rescisão formal, o prazo dela só vai começar a contar praticamente 1 ano e meio depois que ela teve a hipótese material, que no caso seria a terceira parcela de inadimplência, caracterizada. Então, hoje existe uma discussão no âmbito do Poder Judiciário para definir qual é o termo inicial desse prazo de 2 anos. Ok? A gente tem uma decisão muito antiga, né, que foi um tema repetitivo junto ao Superior Tribunal de Justiça, onde se reconheceu a natureza declaratória do ato de exclusão do Simples Nacional e de que ele retroagiria a data do fato material que ensejou a sua exclusão. Mas não é exatamente o que os tribunais hoje estão entendendo. Existe uma pequena divergência, mas a grande maioria é em prol do fisco. Existe também a possibilidade da revisão da transação individual, né? Situações em que a empresa ela celebrou a transação individual numa situação de normalidade e, vamos dizer, 2 anos, 3 anos depois, teve que entrar com uma recuperação judicial. Nessas situações, a gente consegue estender prazo, a gente consegue aumentar percentual de desconto, tendo em vista que empresas em recuperação judicial e falência, elas estão com benefício estendido no tocante a prazo e percentual de desconto, ok? Também tem situações de empresas que celebraram a transação antes de 2022, quando não existia o benefício da utilização dos créditos de prejuízo fiscal, e hoje, ela, com prejuízo fiscal acumulado, por ser submetida à sistemática de tributação pelo lucro real, ela pode pedir uma revisão para obter a utilização desse prejuízo fiscal naquela transação que ela não utilizou. Bom, por fim, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês a questão relacionada aos precatórios. Tá? Precatório hoje é visto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? Precatório federal, como dinheiro. Para a Procuradoria Federal, existe uma equivalência entre precatório e dinheiro. Obviamente que não é todo e qualquer precatório. Né? Hoje o mercado ele está inflado de aventureiros que vendem créditos, direitos creditórios, que não têm o menor lastro documental, lastro financeiro para se prestar como moeda de amortização da transação tributária. Então, o precatório ele tem que ser objeto de uma rigorosa due diligence, dentro do dever de diligência ali do adquirente, para fazer uma auditoria completa, verificando aspectos de direito processual, de direito material, no processo que deu origem ao precatório, tem que fazer uma pesquisa de crédito do cedente, saber se aquele cedente ele tem dívidas na Procuradoria da Fazenda Nacional, se ele tem dívida trabalhista, se ele tem certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão de irregularidade fiscal no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, Receita Federal, Estado e município. Então, toda essa cautela ser utilizada por ocasião da utilização da sistemática dos precatórios para amortização. Hoje, a gente faz lá no escritório de forma recorrente a utilização de precatórios e a gente tem todo já o checkbox e todo o fluxo procedimental, não só de due diligence para elegibilidade do precatório, que eu chamo de um precatório a mais, para estar elegível à utilização na transação tributária. E aí a modalidade de negociação do precatório são as mais variadas possíveis.
né? Existem mediante pagamento na escritura, mediante conta escrow, né? Então, assim, depende muito de quem você vai adquirir, se é diretamente do titular ou se já é de um fundo de investimento que adquiriu e está revendendo. Então, acho que comporta até depois um masterclass somente sobre precatório, que é um ecossistema que está dentro da transação e que é de grande relevância para o empresário. E também temos aí os negócios jurídicos processuais, que são aquelas situações em que você tem uma garantia que está vinculada à transação e que, de repente, por força de alguma dificuldade que o empresário venha a ter no curso da transação, que impeça ele de pagar rigorosamente em dia as parcelas, ele pode fazer a venda daquele imóvel e destinar 100% ou parte dele para pagamento de parcelas da transação. E isso a gente faz via negócio jurídico processual. E, por último, os pedidos de revisão de débito inscritos, que a gente utiliza em duas situações específicas. Nos casos em que os contribuintes eles têm alguma ação transitada em julgada, que permita a ele a utilização de crédito ou redução da dívida fiscal, e nas situações que a gente faz antes de aderir à transação tributária, a gente faz o tratamento individualizado de cada CDA para identificar a possível prescrição e decadência. E nós atuamos a declaração da prescrição e decadência por meio desses procedimentos de revisão de débito inscrito. Bom, em conclusão, eu tenho que primeiro dizer aqui que o contador é uma figura indispensável para o procedimento de transação tributária, seja a transação tributária por adesão, por edital, seja essa por meio de proposta individual do contribuinte. Eu repito, é um trabalho multidisciplinar, muitas vezes necessita de um economista. A gente teve situação em que o economista foi necessária para a gente demonstrar o impacto de um cliente que um cliente tinha no interior aqui do Ceará, da atividade industrial por ele desenvolvida. A gente conseguiu demonstrar que as fontes de receita do município eram o quê? Eram os funcionários empregados do município, da prefeitura, os benefícios previdenciários que eram pagos, o comércio ali local, nada pujante, e a indústria, a atividade desenvolvida por esse nosso cliente. Então, a gente fez esse estudo econômico-social, apresentou na transação e isso foi preponderante para a obtenção de maiores benefícios, inclusive a utilização do prejuízo fiscal. E o segundo, pessoal, eu queria falar aqui para vocês, é a necessidade de uma contabilidade pontual, sistemática, com informações tempestivas que reflitam a realidade financeira da empresa. Isso é primordial para o sucesso da transação e, sobretudo, para o sucesso da revisão de capacidade de pagamento, nas situações em que o contribuinte esteja equivocadamente dimensionado como contribuinte de rate A ou B. Então, chamo vocês aqui para a ação. Temos solução poderosa, personalizada, testada e verificada para as dívidas fiscais, que é a transação. Eu acho que o próximo passo de você, contribuinte, é avaliar a sua situação fiscal, considerar a possibilidade da transação tributária dentro do planejamento estratégico da empresa e, uma vez tendo essa consciência, é onde que nós podemos entrar com auxílio num diagnóstico preliminar de capacidade de pagamento, de estratégia de negociação e, quem sabe, um acompanhamento completo e estruturação desse plano de transação tributária individual. Fiquem à vontade para agendar uma avaliação de viabilidade. Essa viabilidade ela é confidencial, em regra, fazemos via termo de confidencialidade, conhecida por NDA, tá certo? É bem objetiva e aproveito a oportunidade aqui para agradecer a atenção de vocês. Eu espero não ter sido omisso em algo, tenha sido objetivo, claro. Também espero não ter sido enfadonho na minha fala. E parabenizo mais uma vez aí o Imobanco por essa iniciativa dentro da plataforma Imolab Negócios. E eu fico à disposição, meus contatos seguem
Qualquer coisa, entre em contato com o Imobanco. O Imobanco direciona vocês para o nosso escritório. Muito obrigado e uma boa tarde.